Bem, a última regra a trabalhar antes de falarmos do 618 é a regra do artigo 613 do Código Civil. O artigo 613 faz uma distribuição de riscos, no mínimo curiosa, na empreitada. Que ele vai dizer o seguinte: sendo a empreitada unicamente de lavor, ou seja, em que os materiais são entregues pelo comitente e o empreiteiro apenas trabalha, nós temos uma situação que é a seguinte: se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono, nem culpa do empreiteiro. O contrato está na sua absoluta normalidade. Não há mora, atraso do comitente em receber a obra, e também não há culpa do empreiteiro. Então vamos imaginar o caso clássico. Há uma grande enchente em São Paulo e toda a obra que estava praticamente pronta, o trabalho praticamente realizado, os materiais praticamente empregados, é destruído por uma mega enchente. Diz a lei que o risco da perda dos materiais é do dono da obra, que os forneceu. E a perda da retribuição é do empreiteiro. A não ser que ele prove que a perda resultou de defeitos dos materiais e que ele reclamou desses defeitos. Vamos separar o dispositivo. O dispositivo tem duas partes. Uma perda literalmente por força maior, e nessa hipótese, o empreiteiro perde a remuneração e o dono da obra perde os materiais fornecidos. A lei divide os riscos desta maneira. Eu até no meu livro escrevi uma frase, deixa eu acabar, e uma segunda, em que a perda se dará por defeito dos materiais dos quais reclamou o empreiteiro, quanto à qualidade e a quantidade. E se o empreiteiro reclamou, mesmo perdida a obra, ele faz jus à remuneração. Hipótese 1, perda da obra por força maior. Empreiteiro perde a remuneração e dono da obra perde os materiais. Situação 2, perda da obra por conta de materiais com defeito, em que o empreiteiro reclamou ao dono da obra. O empreiteiro mantém o direito à remuneração e o dono da obra perde os materiais. Eu, no meu livro, escrevi uma frase, mas eu não tenho bem certeza se eu escreveria isso de novo. Eu pus assim, vou pôr aqui para vocês a frase que eu pus no meu próprio livro, da Atlas. Eu pus assim: a regra nos parece injusta, pois se a coisa se perde sem culpa das partes, deveria o dono arcar com a perda e pagar ao empreiteiro a retribuição devida nos termos do contrato. Afinal, o empreiteiro realizou a obra. Mas me parece que eu errei nessa observação que eu fiz à época. Porque se a empreitada é de lavor, quem corre risco da perda do trabalho pela força maior é o empreiteiro. E quem corre risco da perda dos materiais pela força maior é o comitente. Então, me parece que nesse caso aqui, eu, Simão, errei na minha elucubração, porque a divisão de responsabilidade e de perdas pela força maior foi bem feita pela lei. O comitente que fornece os materiais os perde por força maior. E o empreiteiro que realizou o trabalho perde a remuneração por força maior. Foi uma divisão que pareceu justa de risco. Eu acho que li mal, quando escrevi esse livro, a interpretação do artigo 613 do Código Civil. Bom, e chegamos agora no artigo tenso, no artigo Kama Sutra, que é o artigo 618 do Código Civil. O artigo 618 do Código Civil, ele vai dizer que nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado nesse artigo, decadência,
o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício. Então, eu vou copiar o dispositivo. Depois, cara, ela faz um favor para mim. Copia esse dispositivo que eu pus aqui e o próximo que eu vou pôr do código antigo e põe lado a lado no arquivo de Word, por gentileza. O artigo 1245 do revogado Código Civil dizia: nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais de execução responderá durante 5 anos. Vejam que não se falava, pode até fazer o Marcelo copy-paste dos dois e abrir um arquivo aí com a redação parelha, uma do lado da outra. 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, exceto quanto a este, se não achando firme, preveniu em tempo o dono da obra. O artigo 1245 e o artigo 618 têm uma mesma matriz legal, em termos de concepção, com algumas diferenças. A primeira diferença, Marcelo, sublinha aí que fala-se em prazo irredutível de 5 anos no Código Novo, enquanto o antigo dizia durante 5 anos. Se o prazo de 5 anos da responsabilidade do empreiteiro é irredutível, estamos diante de norma de ordem pública. Aí deixa em preto, obrigado, isso sem vermelho. Não, deixa sem vermelho o 2, isso. 5 anos. Estamos diante de um prazo de ordem pública. Outra coisa que saiu do dispositivo, eu já vou explicar esse prazo de 5 anos, exceto quando este, não se achando firme, preveniu em tempo o dono da obra. Depois da palavra solo, Marcelo, o Código 16 tinha uma exceção sobre a firmeza do solo, que já não existe mais no sistema atual. E a grande diferença é o parágrafo único, que inexistia e agora existe, pode passar vermelho nele inteiro, porque é uma novidade que o código não trazia em 16 e que ele traz agora. Portanto, nós temos um prazo de 5 anos no caput do dispositivo, que já existia no Código Civil de 16. Certo que lá o prazo era, em tese, diminuível pelas partes, ou ampliável pelas partes. É fato que a jurisprudência já dizia que esse prazo não podia ser reduzido pelo empreiteiro. Mas, de qualquer maneira, agora, seguindo jurisprudência remansosa do Código 16, quando eu tenho uma empreitada com relação aos vícios de solidez e segurança, o prazo de garantia que a lei concede é de 5 anos e é irredutível. Por 5 anos, o empreiteiro de empreitada mista, que forneceu os materiais de execução, responderá por 5 anos, prazo que ele não pode alegar nenhum tipo de escusa para não responder, porque é um prazo de garantia. Se apresentou o celular que você comprou com garantia, deu problema, o fornecedor troca. Ele não discute por quê, porque deu problema durante a garantia. E nesse prazo de 5 anos de garantia, o fornecedor, ou o empreiteiro, então, responde pelos vícios de solidez e segurança. É verdade que tem uma notinha bonita aqui. Sublinha nos dois, Marcelo, em azul, construções consideráveis, nos dois códigos. É verdade que tanto o Código de 16 quanto o Código de 2002 falavam e falam em construções consideráveis. Pontes, galpões, armazéns. E é verdade que, no fundo, o código acaba sendo praticamente desconsiderado pela jurisprudência e aplica isso para qualquer construção. Cada vez mais o 1245 já era assim no Código Antigo, 618 já é assim no Código Novo. Eu acabo aplicando para obras não tão consideráveis, para edifícios não tão consideráveis como imaginou o Código na sua redação original. Há, portanto, uma ampliação da noção de construções consideráveis. Agora, reparem, meus amigos e minhas amigas, que o código não dizia o prazo na vigência do Código de 16 para se reclamar dos vícios de solidez e segurança. E o STJ,
editou a súmula 194, que o Cairala vai fazer copy-paste dela e copiar embaixo do código 16, no mesmo quadradinho do código 16, em que ele fala, súmula 194 do STJ. Pode pôr a temática do STJ, que eu esqueci de pôr aí, obrigado. Prescreve em 20 anos a ação para obter do construtor indenização por defeitos da obra. Essa súmula é de setembro de 1997. Setembro de 1997. Então, no código antigo, a gente dizia, o empreiteiro responde por 5 anos, e se eu precisar pedir indenização, surgiu o defeito, eu tenho 10 anos para pedir. Essa aula é uma das aulas mais legais e mais difíceis de se dar. 10 anos para pedir a indenização. Quando o professor Miguel Reale preparou o seu Código Civil, ué, que estranho. Onde é que eu pus o meu Código Civil? E ele foi falar da operabilidade do sistema e explicar a distinção entre prescrição e decadência. Explicar a distinção entre prescrição e decadência. Eu dei aula disso ontem e eu estava com o código side by side, lado a lado, comentado. E o meu código não está na minha sala, assim, ao alcance da vista. O que me causa uma profunda irritação de onde eu meti o código, o vídeo está aqui em cima da minha mesa. Tem tudo em cima da minha mesa. 3 garrafas, 10 xícaras, 20 livros que eu ganhei, estudos do Ibradim, e o código puseram aqui embaixo. Que ódio. Nesse Código Civil aqui comentado, side by side, o professor Miguel Reale, o presidente da comissão elaboradora do Código Civil, nesse artigo que é Visão Geral do Código Civil, no fundo é a apresentação do projeto de Código Civil nos anos 80, diz que um dos princípios do Código é a operabilidade. Por exemplo, muito importante foi a decisão tomada no sentido de estabelecer soluções normativas de modo a facilitar a sua interpretação e aplicação pelo operador do direito. Nesta ordem de ideias, o primeiro cuidado foi eliminar as dúvidas que haviam persistido durante a aplicação do código anterior. Eu adoro essa frase, eliminar as dúvidas. A hora que o Gomide explicar o Kama Sutra do 618, você vai falar, Simão, acho que o verbo eliminar dúvida não é bem aplicável aqui. E o professor Reale prossegue. Exemplo disso é o relativo à distinção entre prescrição e decadência, meu tema de livre docência. Eu dei aula ontem na Escola da Magistratura. Tendo sido abaldados os esforços no sentido de verificar se quais eram os casos de uma ou de outra, com graves consequências de ordem prática. Aqui está todo mundo feliz. Oba! Finalmente sabemos a distinção de prescrição e decadência. Finalmente o código cuidou de distinguir prescrição e decadência. E é tudo verdade. O código é muito mais operável do que o antigo, porque distinguiu prescrição e decadência. E daí ele vem e prossegue, professor Reale. Até aqui também tudo muito bem. Está indo tudo ótimo. Para evitar esse inconveniente, resolveu-se numerar na parte geral os casos de prescrição em números clausos, fechados, 205, 206. Sendo as hipóteses de decadência previstas em imediata conexão com a disposição normativa a que se estabelece. Olhem aqui na tela. O 618 traz uma regra e a decadência vem logo embaixo, o que chama Reale de imediata conexão com a disposição normativa que estabelece. Assim, por exemplo, podia ter parado nessa frase, estaria tudo perfeito. Agora vem um exemplo, aí começa o caos. Assim, por exemplo, após o artigo declarar qual a responsabilidade do construtor de edifícios pela rigidez da obra, é estabelecido o prazo de decadência para ela ser exigida. Aí ferrou tudo. Porque o exemplo do professor Reale não é um bom exemplo de operabilidade. Porque, na verdade, se Reale tivesse dito, como, por exemplo, no caso da anulação de casamento, que o prazo é claramente decadencial, no caso de vício redimitório, que o prazo é claramente decadencial, no caso da invalidade por erro, dolo, coação, lesão, etc., que é claramente decadencial, mas aqui temos um problema. E qual é o problema? E por isso que eu escrevi a minha tese de livre docência, que depois, posteriormente, foi publicada pela Atlas em 2011,
e que era um livro esgotado e que eu resolvi lançar só na forma de e-book para ficar bem baratinho, porque esse livro estava R$ 300 no estante virtual. Eu falei, não faz sentido tendo e-book por R$ 15, e eu relancei como segunda edição só na forma virtual para disseminar conhecimento. Também lançar o livro de graça não adianta, viu? Porque ninguém lê. Todo mundo baixa e ninguém lê. Tem que ter um preço baixinho para que a pessoa compre e pelo menos abra a primeira página do livro. É uma questão de lógica. E nesse livro, que era a minha livre docência, eu fui avançando em várias questões sobre prescrição e decadência. E eu tenho que lembrar para vocês que na estrutura da prescrição e da decadência, a estrutura é a seguinte. A prescrição se refere a tutelas condenatórias. Ou seja, a inexecução, inadimplemento de uma prestação de dar, fazer ou não fazer. E se trata de uma prestação de dar, fazer ou não fazer, quando há a violação do crédito, nasce a pretensão. E com a pretensão, o que é a pretensão, Simão? Possibilidade de cobrança, possibilidade de notificar, de protestar o título, de bater na porta, de entrar em juízo. Pretensão não é só ação judicial. E com a pretensão se inicia a prescrição. Essa é a lição do genial, fantástico e perfeito Agnello Amorim Filho. Que nesse... Agora, Carala, eu vou tentar projetar o meu... Vamos ver se eu consigo projetar o meu com o seu projetado. Não tira o seu, vamos fazer uma experiência aqui. Eu tenho que... vou ter que tirar o seu. Depois volto o seu. Olha aqui. O meu está compartilhado ou está o do Cairala agora? Agora está o meu, né? Certo? Entrou Agnello Amorim Filho aí? Entrou ou não entrou? Sim. Entrou. Então, o Agnello Amorim Filho, nesse artigo científico... tá piscando. Então, peraí. O Agnello Amorim Filho, nesse artigo científico, que se chama Critério Científico para Distinguir Prescrição da Decadência, vê se, por favor, parou de piscar agora. Parou de piscar? Nesse artigo fantástico da RT 300, página 7 a 37, ele distinguiu prescrição de decadência. E ele vai dizer que a prescrição, ela nasce da violação do crédito. Nasce da violação, porque nasce a pretensão, e quando nasce a pretensão, começa a correr a prescrição. Então, na ação indenizatória, que é uma ação de dar dinheiro, o prazo para cobrar o dinheiro da indenização, porque a empreitada foi mal feita, ou o prazo para refazer a obra, prestação de fazer, é um prazo prescricional e não decadencial. A decadência, diz Agnello Amorim Filho, ela nasce quando eu tenho um direito potestativo que é exercido sob prazo. Quando alguém tem um direito potestativo, o outro sofre sujeição. O outro se sujeita ao direito potestativo alheio. E, portanto, quando eu quando eu tenho um direito potestativo sujeito a prazo, começou o prazo, começou a decadência. Na verdade, a decadência está ligada às ações desconstitutivas ou constitutivas, para desfazer ou para criar relações jurídicas. Vamos ver de novo. A prescrição está ligada a um crédito violado. A prescrição está ligada à natureza do dar, fazer e não fazer de uma prestação. Quando há violação, nasce a pretensão. Anspruch, dos alemães. E nasce a pretensão e começa a prescrição. Dar dinheiro se sujeita a prazo prescricional. Quando eu tenho um direito potestativo, o exercício dele, se está condicionado a um prazo, o prazo é decadencial. O direito nasce e com ele nasce a decadência. As ações constitutivas e desconstitutivas sujeitas a prazo, que criam ou desfazem relações jurídicas, são sujeitas a prazos decadenciais. O resultado prático é que agora eu vou tirar aqui a minha apresentação e o Cairala vai pôr a apresentação dele, é que vocês vão perceber
é que vocês vão perceber o seguinte. Pode pôr sua apresentação, Carala. O artigo 618 diz que eu tenho uma decadência de um direito e não diz qual é o direito que decai. A súmula 194, na vigência do antigo código, dava um prazo de prescrição para cobrar os danos decorrentes da obra. O 618 diz decairá do direito assegurado e não diz qual é o direito. E aqui o Gomide agora vai explicar para vocês qual é a orientação dos tribunais sobre qual é o direito que sofre decadência no parágrafo único do 618. Seria o direito de indenização que eu perco em 180 dias, apesar de que a tutela seria condenatória, sujeita à prescrição, e aí eu tenho uma decadência? Ou seria um direito de redimição ou abatimento do preço pelo vício de solidez e segurança? Gomide, com a palavra por 20 minutos, que agora você encerra a aula com as suas considerações. E agora, se você quiser, você vai querer projetar algum dispositivo ou você vai falar com a voz? Eu vou... Com essa projeção já está ótimo. Se o Carala depois então, deixar... Por favor, mantenha a projeção, por favor, enquanto o Gomide dá aula, tá bom? Pode falar, Gomide. Bom dia, Simão. Estamos no momento oportuno para falar. Eu estive em contrato de empreitada semana passada. Depois de 5 anos com goteira na minha casa, eu resolvi trocar o telhado. Fiz a substituição de telhas e aconteceu tudo. O empreiteiro pediu para comprar 4.000 telhas, sobraram 1.500. Eu estava feliz da vida porque o telhado estava reparado, e aí ele aproveitou, fez a substituição da caixa d'água. Ontem minha esposa liga, desesperada de tarde, virou a caixa d'água e continuou, então, o problema da goteira. Mas, enfim... Gomide, só uma nota, você tem que tomar um certo cuidado, que durante a obra eu passo na porta da sua casa, você sabe, voltando, está sempre com o portão aberto. Se além da obra vai ter assalto, então é melhor você pelo menos fechar o portão durante a obra, que se cair a caixa d'água, só estraga dentro sem assalto. Toma cuidado só para você não ter, além dos planos da obra, o assalto, porque aquele portãozão aberto ali virou praticamente um estacionamento de bandido, tá? Bom, vamos seguir a aula. Bom, vamos lá. Bom, o Gomide é proprietário, só para dizer para vocês, de uma casa de 6.000 metros quadrados ao lado do Parque do Ibirapuera. Ele tem praticamente uma mansão. Moram ali 14 famílias na casa. Poderiam morar 14 famílias. Então é uma casa bastante grande. Mas vamos seguir aqui a aula. Bom, pessoal, de fato esse é um tema um tanto quanto controvertido, e o Simão fez bem a explicação a respeito do caput, né, do 618, e com o passar da jurisprudência, hoje se entende o STJ que o 618 caput, ele, na verdade, é um prazo de garantia legal, né, relacionado à obra. Então, o Simão apontou muito bem que hoje a doutrina entende, e a jurisprudência também, que não se aplica apenas às construções consideráveis, mas qualquer tipo de construção. E, além disso, aqui, o termo solidez e segurança, ele também é interpretado de uma forma muito mais ampla. Então, vou dar um exemplo. Vaga de garagem, reduzida, ou seja, menor do que aquela determinada pela regra da BNT. Aplica-se também o artigo 618. Muito bem. Verificado um vício construtivo, o adquirente, o proprietário, o condomínio, pode ter a pretensão condenatória de reparo. E, a partir daí, 3 correntes inicialmente se formaram. Eu aplico nos termos da súmula 194 do STJ, ela ainda estaria vigente no Código Civil, mas deveria ser relida, porque o prazo de 20 anos do Código Civil de 1916 foi reduzido para 10. Então, ela não estaria afastada, mas ela teria que ser relida para aplicação no prazo de 10 anos. Essa era a primeira tese. A segunda tese é que o prazo de reparo de vício construtivo seria aquele do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que me parece equivocado, porque não diz respeito a fato do produto. E uma terceira e última corrente que se formou é que o prazo de reparo seria aquele prazo trienal do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que cuida do prazo de 3 anos para reparação civil. Que não... Espera só um pouquinho, só vamos devagar para transcrever os dispositivos.
A primeira corrente é que o prazo seria de 10 anos, lendo a súmula 194 atualizada, porque o prazo de 20 anos já não existe mais, então nós aplicaríamos o artigo 205 do Código Civil. O segundo, eu vou falar de segunda, que você falou de terceira, só porque está aqui na ordem para eu copiar, Claro. tá? A terceira corrente do GOMID, mas que seria, na minha ordem, a segunda, só para copiar, o prazo seria de 3 anos. Por que de 3 anos? Porque o Código diz que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos. Então, ó, eu estou pondo agora para vocês a que ele chamou de terceira corrente e que eu estou chamando de segunda só por comodidade de copy-paste. Então, 205, 10 anos. 206, 3 anos. E o GOMID citou também o Código de Defesa do Consumidor, espera só um minutinho, GOMID, que esse aqui não está aberto aqui na minha tela. Claro. Que é o CDC, que no artigo 27, ele fala num prazo de prescrição para fato do produto. Só para vocês entenderem, fato do produto é aquilo que põe em risco a incolumidade física ou psíquica do consumidor. Fato do produto é aquilo que expande, vai além da coisa, atingindo o consumidor, e que nessa hipótese o prazo prescricional seria de 5 anos. Portanto, nós teríamos aqui, segundo o GOMID, 3 correntes. Uma, lendo 10 anos, mantendo a súmula viva, relida. Outro, aplicando um prazo de 3 anos, que não existia no Código Antigo, que é o menor prazo prescricional de responsabilidade civil que temos. E o outro é o prazo de 5 do CDC. Transcrever as correntes. É isso mesmo, né, GOMID? Essas Perfeito. 3, né? É isso mesmo. Então, Carala, por favor, pega essas 3 correntes, ponha copy-paste e faz um arquivo delas e põe embaixo do 618, por favor. Pode seguir, GOMID. E ainda hoje, Simão, a gente encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo as 3 correntes. A de 3 anos, em menor número, a de 5 anos, embora tecnicamente incorreta, a gente encontra um número razoável de julgados, mas o que tem prevalecido na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e também, principalmente, do STJ, é que o prazo para a propositura de uma ação condenatória com objetivo de reparo do vício construtivo tem o prazo decenal, tá? Depois eu posso, inclusive... Ou seja, a indenização para reparar 10 anos é a que prevalece, apesar da enorme divergência em todo lado. Exatamente. E aí, GOMID, só uma pergunta. Você vai até depois separar um julgado, vamos dizer, emblemático do STJ, um leading case para mandar para os alunos para constar do material 1. Agora, então, GOMID, só uma pergunta. O código fala em 180 dias de decadência. Ainda que a gente resolva, e eu concordo com essa orientação, que os 10 anos são de prescrição para cobrança de perdas e danos, vem uma nota. Para que serviriam os 180 dias previstos expressamente no Código Civil? Porque uma coisa nós não escapamos. Existe um prazo e que diz claramente, decai dos direitos desse artigo. Então, repare que o GOMID deu uma primeira solução, com a qual eu concordo e adiro, que o artigo 618, parágrafo único, não cuida no parágrafo, depois do verbo decairá, não cuida de uma decadência para pedir perdas e danos, que está nos 10 anos numa leitura sistêmica. Então, vem uma última pergunta para a gente acabar a aula e acabar a conversa. Que porra de prazo é esse do 618 de decadência? Simão, só uma nota antes, eu só queria fazer também uma crítica ao prazo decenal, em razão, eu concordo com que esse é o prazo mais correto, mas aqui eu acho que talvez deveria ter uma intervenção legislativa para repensar esse prazo, porque o prazo de 10 anos, no vício construtivo, ele é muito complicado, porque a partir da constatação do vício é que tem o dono da obra, o adquirente, a faculdade de propor a ação condenatória. E se eu vejo, por exemplo, uma infiltração num condomínio e só depois de 9 anos eu proponho ação, aquele vício construtivo que seria reparado de uma forma muito mais fácil, ele se torna muito mais complexo. Uma outra crítica é que... Só uma notinha, GOMID. Se eu tenho 10 anos, eu reparo, eu demoro 9, não se esqueça que o acréscimo de dano cabe ao dono da obra, porque ele acresceu. É aquela história de você piorar a situação do devedor. Sabe? Se ele piora, eu entendo que o dono da obra tem direito, não prescreveu. Mas o direito tem que ser aquilatado à luz da sua demora. Ou seja, uma culpa concorrente, ou um fato imputável, porque ele acabou... o dever de mitigar o dano, porque ele acabou causando mais dano do que o necessário.
Eu estou de acordo com os 10 e estou de acordo com a sua crítica também. O problema é a questão da prova, né? Que normalmente, quando realiza a perícia, já se verifica aquele dano que foi, e dificilmente o perito ele consegue apontar como era, mas exatamente. E uma outra crítica ainda aos 10 anos é que alguns sistemas construtivos que não têm prazo de vida útil de 10 anos, por exemplo, fachada, a pintura de fachada tem um prazo de 3 anos, né? Mas aqui, respondendo especificamente a sua pergunta, então, o que seria este prazo? Porque, como você bem disse, decairá do direito assegurado neste artigo. Bom, a doutrina, né, e tem um livro aqui muito bom, esse livro que você escreveu com a professora Tereza, comentários ao Código Civil, e não só nele, mas também em outros textos, tem sido assentado que o prazo de decadência conferido no 608 parágrafo único é um prazo decadencial exclusivo para resolver o contrato ou pedir o abatimento do preço, exclusivamente. Uma ideia de tutela desconstitutiva, certo, Alexandre? Exatamente. A leitura que você está fazendo, que é a minha, é que para condenação não pode ser esse prazo. Com se certeza. É 3, se é 5, se é 10, se é, como diz os alemães, um desovaita, qualquer outra coisa, mas esse não é. E que esse prazo seria um prazo, então, decadencial para, repete agora para os colegas para eles entenderem. Para a ação constitutiva negativa, que é a ação de resolução de contrato, ou também para a ação em que eu quero o abatimento do preço que ainda é devido, né? Veja que é interessante que essas duas situações são consequências muito mais drásticas ao contrato, sobretudo a resolução contratual, que é a extinção. Daí o prazo mais enxuto, a partir da constatação do vício, não é qualquer vício, né? Tem que ser um vício que efetivamente torne, por exemplo, a coisa imprestável. Eu estou tendo uma série de ações em Santos, Simão, de adquirentes que compraram unidades imobiliárias em condotel, né? E aí, esses adquirentes, na verdade, receberam as unidades, compraram em 2012, naquela época do pré-sal, em que se imaginava que Santos ia bombar, Petrobras. Quando foi entregue em 2015, enorme, né? E os investimentos, ao longo dos últimos anos, foram investimentos baixos. E esses adquirentes, arrependidos do investimento que fizeram, intentaram essas ações de resolução de contrato, porque haveria um vício construtivo. E juntaram uma ata do condomínio, onde se dizia, desde 2015, que o edifício tinha alguns vícios construtivos. E a gente tem tido êxito nessas ações para aplicar o artigo 618, parágrafo único, que trata da resolução de contrato. Assim como o artigo 445 também cuida do prazo de vício redibitório. O Alexandre, mas de qualquer maneira, você imagina você, nesses seus casos, uma bela aplicação dessa redibição. Agora, você imagina que se eu sou um dono de obra, Alexandre, e eu mandei você construir no meu terreno um prédio, e o prédio vai cair, eu vou redibir o contrato para te devolver o prédio, o terreno sendo meu? Às vezes é impossível. Essa redibição faz muito sentido quando você compra um apartamento, quando você compra um imóvel, um galpão, compra. Mas se você já tiver o terreno e mandar o empreiteiro fazer sobre sua obra, sobre o seu terreno, como é que você vai devolver o terreno que é seu? Você repara que esse artigo é muito curioso. Não é que ele não tem aplicação prática, ele tem muita, mas não é em toda empreitada. Você imagina que eu tenho um rio na minha propriedade, na minha, as duas margens são minhas, e o empreiteiro Gomide faz a ponte. Eu vou redibir a ponte? Não faz menor sentido isso. Então, para dizer o quê? Que esse artigo também tem uma aplicação na redibição, quando eu posso redibir. Tem casos concretos que é juridicamente impossível. Redibir o galpão que você construiu no meu terreno, aí tem estimatória, eventualmente. E outra, Gomide, tem caso que se o empreiteiro, vamos lá, não tem vício, mas a obra é completamente diferente da que eu mandei fazer. Vou dar um exemplo simples. Eu mandei você fazer uma ponte com uma fundação XPTO que é imprescindível para os caminhões passarem na minha propriedade. Você erra a fundação. Aí não é vício, é inadimplemento. Aí é inadimplemento puro, não tem vício. A ponte é ótima. Ela não tem nenhuma proteção de segurança, só que não presta para mim.
presta para passar carrinho, para passar moto, para passar caminhão normal, mas os meus caminhões de alto peso não prestam. Então daí eu vou jogar tudo no inadimplemento, que daí iria para os 10 anos, que você descumpriu o contrato. Então, eu agradeço a sua participação, até que já são 8:55, também não quero atrasar a aula, mas o Gomide deu uma belíssima aula para mostrar como o tema é controvertido. Eu só te pedi esse último favor. Se você tivesse, na verdade, um favor que é triplo, um de cada julgado dessas 3 orientações que você nos passou aqui, e um do STJ que fecha a matéria, que até eu gostaria de incorporar o meu material de aula para mostrar orientação 1, orientação 2, orientação 3 e STJ, para ter uma coisa lógica para as próximas aulas, tá bom, Gomide? Pode deixar, vou separar esse material e deixo à disposição para vocês, sim. Então, muito obrigado pela clareza. Eu pedi para o Gomide por uma razão óbvia. Ele estuda o tema em profusão, ele advoga no tema, ele dá consultoria para os clientes dele no tema, portanto, para ele é um tema do dia a dia. E realmente, ontem, Gomide, só para acabar, eu falei, ô Loureiro, não era o caso de alguma forma de influenciação da jurisprudência, não é feio para o TJ, você é desembargador, é meu amigo, o jurisdicionário não sabe o que fazer, o tribunal não sabe, na mesma Câmara ninguém sabe o que fazer. Não era melhor uma informação de jurisprudência? Ele falou assim, irmão, esse é o caso clássico do IR, como é que é aquele negócio? IRDR. IRDR, eu ia falar IRDD. Por quê? Porque há uma insegurança para o jurisdicionado que está sem fim. Ou seja, não é assim um dispositivo que o Simão não sabe, o Gomide não sabe. Um dia, eu posso contar isso no ar, porque não é demérito nenhum discordar juridicamente de alguém. Num curso do Gomide lá em Recife, o Sanseverino foi dar uma palestra sobre esse tema e uma aula. Nós somos oponentes de ideias. Sanseverino é um dos grandes ministros, técnico, meu amigo, mas nós discordamos inteiramente. Sabe aquele ponto que é até constrangedor a palestra? Que ele diz A, eu digo B? Ou eu estou errado, ele está errado, ou está todo mundo errado. Então é melhor fazer esse IRDR e uniformizar a jurisprudência. Não é justo com o jurisdicionado que ele entre numa roleta decisória por culpa de uma confusão de leitura do dispositivo. Então eu acabaria dizendo, Gomide, que além do IRDR ser essencial na minha leitura, para que acabe de uma vez com esse caos, para o bem ou para o mal, se decida o que significa 180 dias da decadência, e mais do que isso, é uma pena dizer que o melhor exemplo, que o exemplo que o professor Reale deu de solucionar a controvérsia, hoje é o mais controverso. Se ele soubesse, ele trocava o exemplo da exposição de motivos por um que não é controverso, como, por exemplo, a distinção de decadência para anulação de contrato. Todo mundo sabe que não é prescrição. Ou de prescrição para cobrança de dívida. Todo mundo sabe que não é decadência. Mas o exemplo acabou sendo, coitado, infeliz, porque o que teria dado operabilidade deu caos ao sistema. Basta dizer também, Simão, na sua aula de mestrado, que eu assisti, o professor e ministro Moura Ribeiro disse que o prazo de 180 dias era para propositura da ação condenatória. Eu ouvi isso na aula. Então, o tema é muito controverso e realmente ele precisa de uma qualificação, um cuidado melhor acadêmico, né? E no fundo, Gomide, quando a lei ela não é suficientemente clara, acabam se abrindo portas para as mais diversas interpretações, e desculpem, muitas delas louváveis, porque você vai dizer assim, é um caso em que o código excepcionou uma prescrição, que seria de 10 anos, para transformá-la numa decadência de 30 dias. Tá bom, vai contra o Agnello? Vai. Mas quem diz que o código tem que seguir o Agnello em tudo? Vai contra a estrutura dos institutos? Vai. Então aqui são orientações que, pior que não dá nem para dizer assim, tá errado ou tá certo. São leituras distintas de institutos. Olha, que aula rica, viu? Muito obrigado, Gomide, obrigado a todos e todas. E sexta-feira que vem, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para trabalhar da empreitada. Deixa eu abrir aqui meu roteiro de aula. Deixa eu ver aqui. Sim, eu vou falar da empreitada de projeto, tá certo? E vou falar da extinção da empreitada. Então nós temos mais uma aula para acabar a empreitada na próxima sexta-feira. Obrigado a todos e todas. E quem quiser falar por voz na aula que vem, fale. Quem quiser abrir câmera, fale. É melhor de interagir do que uma aula monotônica e monocórdica. Beijo a todos e todas. Estou com saudades dos senhores e das senhoras. Até mais. Até logo. Até logo.